Bom dia, meninos do nono ano, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de eletiva sobre o projeto de DSTs. Então, agora a gente começa a falar sobre uma doença sexualmente transmissível chamada de donovanose. Essa doença ela é causada por uma bactéria e quais são os sintomas dela? Vou pegar o laser aqui e vou falar para vocês. Olha só. Então, primeiro ponto, causada por uma bactéria. Segundo ponto, essa doença, depois do momento lá do contágio, alguns dias após o contágio, começam a aparecer alguns nódulos, alguns caroços na região genital. Só que aí depois de um tempo, esses caroços eles vão aumentando de tamanho e aí depois de um tempo acabam se rompendo. E aí esses caroços vão se romper e gerando ali um processo de cicatrização. Então essas feridas, elas vão cicatrizando o tempo todo. Só que tem um ponto importante. Qual que é a principal característica da donovanose? É que as suas feridas, elas são muito vermelhas, elas são avermelhadas. A gente costuma dizer que é como se estivessem carne viva, de tão vermelha que elas são. Só que tem um porém, essas feridas são bastante feias, né? São bem vermelhas, mas elas são indolores. A pessoa não sente dor. E se a mulher, vamos dar o exemplo da mulher, se a mulher tem a donovanose, essas feridas avermelhadas, elas vão ficar mais para o lado interno da vagina, ou seja, pode ser algo despercebido, porque ela não vai sentir dor, ok? Outra informação importante aqui é que é uma doença altamente infectante e as próprias feridas são infectantes. Então, por exemplo, se nós temos uma ferida bem avermelhada em um canto, se essa ferida encostar em um outro lado daquela mucosa ali da região genital, essa ferida ela pode passar para o outro lado. Então, a donovanose ela se espalha muito rápido pela região genital, ok? Essa doença ela é tão perigosa que ela pode ser deformante também. Como assim? Como essa donovanose ela é causada por bactérias, né? Essas bactérias podem obstruir áreas importantes desse sistema reprodutor, né? E outras áreas também, como por exemplo a uretra, né? Que é a região por onde sai a urina, pode obstruir até mesmo a parte do ânus da pessoa, então é algo bem complicado que tem que ser tratado. A donovanose, ela pode ser chamada também, tem um outro nome específico que eu coloquei aqui, ó, granuloma inguinal. Quando a pessoa olha para esse nome, ela já pensa que tem a ver com íngua, por causa dos caroços, né? Só que a donovanose, ela não forma íngua na região da virilha, né, que são caroços. Esses caroços, eles são formados em outros lugares. Então, apesar de o nome ser granuloma inguinal, na donovanose nós não temos a formação de íngua, ok? E como se trata de uma bactéria, o tratamento é feito por meio de antibióticos. E aqui do lado eu coloquei uma foto de uma pessoa fazendo o teste para ver se aquela pessoa tem a donovanose, ok? A próxima doença sexualmente transmissível que nós temos, ela é chamada de cancro mole. Já está no nome, por que mole? Porque as feridas que vão aparecer na região genital, elas têm uma base mais mole mesmo, ok? Primeiro ponto, é causada por uma bactéria. A lesão, que são as feridas, elas vão aumentando de tamanho e causando úlceras, que são dolorosas. Então, olha a diferença. Lá na donovanose, nós temos feridas avermelhadas, bem feias, só que são feridas indolores. A pessoa não sente dor e pode passar despercebido. Já nessa doença, que é o cranco mole, são feridas bastante dolorosas. E além de ter essa ferida bastante dolorosa, essas feridas podem soltar também uma secreção amarelada. Então, além de ser doloroso, vai ter ainda secreção e também pode ter um odor, um mau cheiro, ok? Outras lesões podem surgir, então ela vai se espalhando e tem um ponto importante aqui, ó.
No cancro mole, nós podemos ter a presença de ínguas, são caroços na virilha. Então, olha a diferença. Aqui nós temos a formação de ínguas, lá na adonovanose nós não temos. Então, isso aí pode auxiliar o médico a fazer o diagnóstico dessas doenças. E como se trata de uma doença bacteriana, o tratamento só poderia ser com antibiótico, ok? Aqui, gente, eu coloquei um quadrinho diferenciando duas características, duas doenças, porém isso aqui, gente, não é DST. Eu quis colocar esse assunto porque é um assunto muito relevante. Esse tema, ele se refere aos corrimentos vaginais que muitas mulheres sofrem, ok? Então vamos ver a diferença dos tipos de corrimento. Bom, então primeiro eu coloquei dois tipos aqui de doenças. A primeira se chama vaginite e a segunda se chama vaginose. A primeira, que é a vaginite, é uma doença causada por fungos. Já a vaginose, ela é uma, entre aspas, doença bacteriana, mas por que entre aspas? Porque na verdade nós temos essas bactérias na flora vaginal. Então nós já temos essa bactéria, né, na região da vagina. Só que aí acontece um desequilíbrio de bactérias. Então aí pode desencadear vários problemas. Então vamos ver as diferenças? Na vaginite, que é uma doença causada por fungo, o que pode acontecer com a região da vagina dessa mulher? Pode ter um inchaço, né, nos lábios, pode ter irritação, vermelhidão, ardência e muita coceira, que é uma coisa que diferencia da outra, né? Então, doença vaginite por fungo pode ter bastante coceira na região vaginal, na região genital. A pessoa também, essa mulher, pode ter dor na hora da relação sexual e, como eu falei com vocês, são duas doenças que podem gerar corrimentos. Então, o corrimento do fungo, que é a vaginite, ele é um corrimento, pode ser branco ou de cor esverdeada. E tem uma característica importante também, que quando esse corrimento desce, né, pela vagina da mulher, né, que mancha a calcinha dessa mulher, esse corrimento ele pode sair na forma de pedaços. Então, isso aí indica que pode ser uma doença causada por fungo, que é chamada de vaginite. Lembra que nesse caso nós temos uma condição que é a coceira, que é uma coisa que pode diferenciar da outra, que a gente vai falar agora. Agora, a vaginose, eu falei para vocês que é bactéria, só que já tem essa bactéria, né, na região da vagina ali da mulher, só que ela é formada por um desequilíbrio bacteriano, ok? Uma alteração de pH. E aí, gente, toda a região da vagina, ela vai estar normal, ao contrário da outra, né, que tem vários problemas. No caso da vaginose, olha só, vai estar normal, não vai ter irritação, não vai ter vermelhidão, não vai ter ardência e nem coceira. Aparentemente está tudo normal, só que a pessoa pode ter corrimento. E esse corrimento, no caso do desequilíbrio bacteriano, pode ser um corrimento fluido, ele é mais fluido e a cor dele ou vai ser amarelada ou vai ser de cor acinzentada. E é um aspecto mais bolhoso também. E uma característica importante é que esse corrimento pode ter um mau odor, um mau cheiro, ok? Então essas são as características dessas duas doenças, uma causada por fungo e a outra que é um desequilíbrio bacteriano. E eu quis colocar para vocês para mostrar a questão dos corrimentos, que é um assunto importante que muitas mulheres aí não têm informação e eu queria passar para vocês, ok? Com relação à vaginose, que é o desequilíbrio de bactérias, se a pessoa não trata, se a mulher não trata, pode causar depois de um tempo a infertilidade. Por quê? Porque essas bactérias, como é um desequilíbrio de bactérias, como eu falei com vocês, essas bactérias podem atingir as trompas,
as tubas uterinas. E aí, como eu já expliquei, como que o espermatozoide vai chegar até o óvulo se as trompas estão obstruídas, se a bactéria atingiu a tuba uterina? Não vai ser possível. Então, pessoal, principalmente um recado para as mulheres, para as meninas, corrimento é uma coisa séria. Dependendo do tipo de infecção que essa mulher tiver ou essa menina tiver, a pessoa pode ter problemas complicados no futuro. Tá certo? Então, qualquer dúvida vocês podem me mandar pelo WhatsApp que a gente pode conversar melhor. Ok? Bons estudos e até a próxima aula.